Olá, estudantes do sexto ano. Nesse vídeo vamos falar sobre leitura de cordel. Vamos lá? Acompanhe aqui. Primeiro vamos pensar aqui um pouquinho juntos, né? Vamos fazer a leitura aqui do trecho. O cordel introduzido no Brasil foi gradual, maior parte dos folhetos como patrimônio oral. Ingressou principalmente como histórias de sarau. A pergunta que eu tenho a fazer a você: a origem do cordel no Brasil, ela foi oral ou escrita? E o que seria patrimônio oral? Primeiramente falando aqui, né, sobre essa questão do texto ter surgido primeiro oralmente ou na forma escrita. Vamos pensar aí com você. Você aprendeu primeiro falar ou primeiramente você escreveu? Professor, isso é uma pergunta muito óbvia, não é mesmo? Sim, você primeiro aprende a falar, você usa o oral e depois você passa a registrar isso de forma escrita. Com os textos o processo é o mesmo. Então, muitas vezes as histórias, elas são contadas de geração a geração entre uma pessoa e outra, né? E depois de um tempo, né, essa questão de registrar as histórias na forma escrita, né, ganhou, né, uma importância muito maior, né? Então, a necessidade de registrar, ela se estabeleceu, tá bom? Então, conferindo aqui então, né? O cordel, então, ele resultou da conexão entre as tradições orais e escritas presentes na formação social brasileira. Tem ligação com as narrativas orais, como contos, histórias, romances. Atualmente, essa literatura é considerada um patrimônio oral, por ser transmitida de geração a geração. Então, traz aqui consigo a riqueza e a cultura de um povo, né? Ali, principalmente na região Nordeste, onde esses textos se estabelecem, né, de um modo mais popular, tá bom? Então, isso é bem importante. É importante saber, né? Então, no Brasil, a literatura de cordel ela é produzida principalmente nos estados do Nordeste. São vendidas em feiras por seus próprios autores. Olha que interessante. O Leandro Gomes de Barros é considerado o primeiro escritor brasileiro da literatura de cordel. Então, esses textos, então, muitas vezes, eles são vendidos ali nas praças ou em feiras e são pendurados, então, esses livretos ali em barbantes, né? Assim como nós prendemos ali a roupa, né? Com aqueles prendedores, então, e são divulgados geralmente pelo próprio artista ali, pelo próprio autor deste texto, tá bom? Beleza? Vamos refletir um pouquinho aqui também, né? Então, algumas rimas que foram utilizadas no cordel são formadas por palavras que, colocadas juntas, produzem efeitos e sentidos que colaboram para a compreensão geral do texto. Por exemplo, perdura e cultura, cordel e céu, oral e sarau, né? Que efeito de sentidos geralmente são produzidos pela escolha dessas palavras para formarem a rima. Então, em um poema, a rima é muito importante, né? Porque dá musicalidade, sonoridade, né? Dá ritmo. Então, isso é fundamental. E isso cria também um efeito de sentido. Há um objetivo. Vamos entender melhor qual é ele? Olha lá, o efeito de sentido produzido pela escolha dessas palavras para formarem a rima é o de complementaridade, pois ao rimarem, complementam-se em seu sentido, como perdura a cultura, cordel lá no céu e sarau é oral, né? Então, justamente o significado da própria palavra, beleza? Muito bem. Nesse vídeo, falamos sobre leitura de cordel. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.